Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para o João Renato. Ontem eu encontrei ele no templo. A gente estava fazendo na minha ala um piquenique, né? Que faz parte da conferência da nossa ala. Hoje é a conferência da minha ala. E aí a gente faz durante a semana algumas atividades. E ontem, sábado, encontrei o João Renato aí no templo, né? E foi uma grande satisfação parar ali, conhecer um pouco ele. Tá bom? Um forte abraço para você e sua família. O filho dele está na missão, né? Muito bom. Mandar um forte abraço também para a ala dele, né? A ala é a ala Caibi, Itaquacetuba, tá bom? Gratidão aí por todos que acompanham a mensagem aqui. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênios 123. Vamos ler alguns versículos aqui. O que está acontecendo nessa sessão aqui de 123? Ela é o final, né, da carta, né, que Joseph está escrevendo lá na cadeia de Liberty, tá bom? A seção 121, 122, 123 é a mesma carta. E aqui foi dividido aqui nessa seção 123 os agravos, as injustiças, né, que os membros da igreja sofreram no estado do Missouri, assassinatos, né? Então, até mesmo para que o versículos aqui vai mostrando, Joseph Smith orienta por meio desta carta, os membros da igreja a montarem um comitê e escrever todas essas atrocidades, lembrar de nomes de pessoas que fizeram coisas contra eles, tá bom? Desde injúrias, injustiça, agressão física e assassinato. Havia até mulheres viúvas ali por conta que seus esposos foram assassinados. Havia inclusive pessoas, as mulheres, né, sem os homens em casa, acabaram sendo violentadas também. Então foi uma atrocidade enorme. E Joseph Smith, ele pede para montar um comitê e fazer minuciosamente, né, descrever essas coisas, tá bom? Para que eles possam recorrer. Eles vão mandar uma carta, né, ao governo pedindo ali, né, justiça sobre essas coisas, tá bom? Então, do versículo 1, praticamente a carta toda trata sobre esse assunto, né? Do versículo 1 ao 7 vai tratando dessas atrocidades. Eu vou ler aqui o versículo 8, que diz assim: portanto, é uma obrigação impetuosa que temos, não só para com as nossas próprias mulheres e filhos, mas com as viúvas e órfãos, cujos maridos, pais foram assassinados sobre sua mão de ferro, né? Falando do Estado aqui que fizeram com os membros da igreja, né? Houve muitas crianças ali que ficaram órfãs, mulheres viúvas, né? Então, ele pediu para se inscrever. Por quê? Por que está se pedindo isso? Tá bom? Porque ele vai tentar judicialmente, tá bom? Uma correção, pedindo justiça aqui. Ele não vai conseguir, mas mesmo assim ele pede e faz isso minuciosamente aqui. Então a gente vê que o propósito de Joseph Smith pedir para se escrever essas coisas não era vingança, não era para eles guardar na memória e querer se vingar. Aqui era um testemunho, né, das atrocidades que eles sofreram dos cidadãos lá do Missouri, né? Aqui então eles estão tentando também, por meio de inspiração, cumprir o dever para com Deus e também para com essas pessoas que sofreram esse grave tipo de violência, tá bom? Então eles sentiram que era o dever deles escrever essas coisas e relatar minuciosamente aqui, tá bom? Mas não para procurar justiça com a própria mão. Então aqui a gente vê, na verdade, a maneira cristã de agir, tá bom? Não é com vingança, né? Então a gente vê nesse versículo aqui. O versículo 10 aqui, ele fala algo bem chocante, né? O versículo 10, falando sobre essas atrocidades, Joseph Smith escreve: esses atos tenebrosos, difamadores, suficientes para fazer o próprio inferno estremecer, aterrorizado e pálido com que se fizeram, né? E paralisado à mão do próprio diabo. Aqui ele usa uma expressão muito forte, é como se o próprio inferno tremesse com o que foi feito. Aqui ele está usando uma hipérbole, um exagero. O que não é exagero aqui é as atrocidades que fizeram, mas essa parte aqui ele faz um exagero, né? Uma hipérbole, falando que até o diabo ficaria espantado com o que os cidadãos do Missouri fizeram com os membros da igreja.
o inferno estremeceria e falar, não, não acredito, né, que eles foram capazes de tanta maldade. É como se fosse uma pessoa muito cruel, e aí ele ficasse chocado com a crueldade que ele viu pior ainda do que essa pessoa seria capaz de fazer. Então aqui não é um relato real, tá bom? Nesse versículo 10, aqui é uma hipérbole, né? Para demonstrar a gravidade do erro, ele fala que até o diabo, né, ficaria espantado, pálido, né, diante dessa situação. De tão grave, né, que foram o que aconteceu aqui no estado do Missouri. Aqui, vamos ler o versículo 12, que diz assim, que mesmo ele lá preso na cadeia de Liberty, ele não perde a esperança na humanidade. Ele sabe que tem muita gente lá fora ainda boa, e aí ele coloca aqui o versículo 12. Esse versículo 12 ele é muito usado como uma ferramenta missionária também, diz assim, ó, pois ainda existe muita gente na Terra, em todas as seitas, partidos, denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens, e fica à espreita para enganar, e que só está afastado da verdade por não saber onde encontrá-la. Então, mesmo por meio de astúcia, engano, né, ele sabe que muita gente lá fora ainda não conhece o verdadeiro evangelho e só está afastado do evangelho por não saber onde encontrá-lo. E aí, então, entra o trabalho missionário, né, de compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Aqui, o versículo... Deixa eu ver... Versículo 15 diz assim, ó, que nenhum homem considere coisa pequena, porque muito há no futuro com relação aos santos, que depende dessas coisas. Aqui, né, ele está falando que o ato que eles estão fazendo aqui, né, de escrever essas coisas, muitos que até estariam escrevendo e fazendo esses relatos, acharia isso muito pouco, né? Porque tudo bem, nós somos cristãos, mas tem muitos que precisam se aperfeiçoar, gostaria que tivesse uma vingança imediata ali, tá bom? Mas ele fala que essas coisas é uma coisa pequena, mas importante, e hoje nós vamos ver a importância também dessas coisas. E aqui, para dar um exemplo de uma coisa pequena, mas que tem grande importância, ele fala aqui no versículo 16, né, dizendo, sabei, irmão, que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme, durante uma tempestade sendo mantido na direção do vento e das ondas. Então aqui ele usa o exemplo, né, uma figura de linguagem de um navio muito grande e que numa tempestade em alto mar, se a onda bater de lado, né, porque é uma tempestade muito alta, ondas gigantescas, faria com que o navio tombasse. Então o leme nesse ponto ele é pequeno comparado ao tamanho do navio, ele vira o navio de maneira que as ondas vão bater de frente no navio ou bater na proa, né, no fundo do navio, tá bom? Para que o navio não vire. Então veja a importância de um pequeno leme. Então saiba que um grande navio ele é beneficiado por um pequeno leme, tá bom? Aqui nós podemos usar uma figura de linguagem, né, um exemplo, que o evangelho ele é esse grande navio. E o leme somos nós que somos usados pelo Senhor. Nós somos pequenos, mas causamos grande efeito na obra do Senhor, tá bom? Então dá para fazer essa comparação aqui. E finalizar aqui o versículo 17, né, o último versículo da sessão, ele diz assim, portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. E depois aguardamos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Então, aqui, ele pede que nós façamos tudo, né, que estivermos ao nosso alcance. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance e Deus vai fazer o impossível. Mas aqui ele não só pede para nós fazermos o que está ao nosso alcance, né? E o contexto histórico aqui está falando da perseguição, da tristeza, de várias coisas que aconteceu contra eles. Então, isso aqui também era para eles fazerem, né, essa memória, escrever essas coisas, esses agravos, era para fazer com alegria, né, crendo que Deus realmente ele vai trazer justiça, tá bom? Então esse é um ponto aqui dessa carta. Nós podemos fazer uma aplicação aqui sobre o nosso chamado de pai, mãe, chamado na igreja, que nós devemos não só fazer o nosso dever, mas fazer alegremente, como ele colocou aqui, tá bom? Agora aqui, para finalizar,
a mensagem de hoje, conforme eu falei, Joseph Smith ele pediu para fazer um comitê, reunir essas informações e depois ele ia enviar ao governador ali, falando, né, desses agravos e dessas coisas. E na época não surgiu efeito nenhum, isso foi em 1838, tá bom? Mas depois o próprio estado do Missouri, né, tendo em mão todas essas informações, porque Joseph Smith reuniu todas essas informações e enviou para o governador, então ficou lá arquivada. Então, um outro governador, em 1970, eu vou olhar a data aqui, tá bom? Ele pede desculpa, né, aos membros da igreja pelo que aconteceu no estado do Missouri. Eu vou ler essa carta, esse pedido de desculpa, tá bom? E aí a gente finaliza a mensagem aqui. Então, existe esse documento oficial, né, no estado do Missouri, dá para pesquisar aí na internet e achar, foi o que eu fiz, tá bom? E pedindo desculpas, né, à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelo que aconteceu ali, em 1838. Então vamos lá para a carta aqui, né? Aqui diz o seguinte, revogação da ordem executiva número 44, pedidos de desculpas do estado de Missouri em 1976, né, que foi o reconhecimento desses agravos que os membros da igreja sofreu, tá bom? Então o pedido está sendo aqui em 1976, justamente o dia que eles estão comemorando a liberdade religiosa, a Constituição dos Estados Unidos, e aí eles reconheceram essa falha. E aí eles sentiram que realmente deveria ter pedido desculpa do que aconteceu ali. Tá bom? Então vamos para a carta aqui, ó. Diz assim, ó. Considerando que dia 27 de outubro de 1838, o governador do estado do Missouri, Lindbergh W. Borges, emitiu uma ordem declarando expulsão ou extermínio, né, dos membros da igreja no estado do Missouri. Considerando a ordem do governador Borges, claramente violando os direitos da vida, a liberdade e o privilégio e a prioridade e a liberdade religiosa, garantindo pela Constituição dos Estados Unidos, bem como pela Constituição do Estado do Missouri, considerando que neste ano bicentenário de nossa nação, ao refletirmos sobre a nossa herança, o exercício da liberdade religiosa é, sem dúvida, um dos princípios fundamentais de nossa República Democrática Livre. Agora, portanto, eu, Christopher S. Bond, governador do estado do Missouri, em virtude da autoridade que é conferida pela Constituição e pela lei do Missouri, determino o seguinte: expressando em nome de todos os cidadãos do Missouri nossa profundo pesar pelas injustiças e pelos sofrimentos indevidos causados pela ordem de 1838. Revogo por meio deste a ordem executiva número 44, né, que foi a ordem lá que na época fizeram para exterminar, né, todos os membros da igreja ou expulsá-los ali. Datada no dia 27 de outubro de 1838. Emitida pelo governador William W. Borges. Assinado em Jefferson City, no Missouri, no dia 25 de junho de 1976. Então, eis aí o estado do Missouri, né? O pedido de desculpa. Eu vou deixar aí por escrito, tá bom? Na descrição do vídeo. Na verdade, essa carta eu só achei ela em inglês, então eu usei aqui a inteligência artificial para fazer a tradução, tá bom? Então pode ser que vocês fazendo a tradução aí fique um pouco diferente ou traga até mesmo uma tradução melhor, tá bom? Mas gratidão, né, por todos os dias estudarmos juntos. Repare que uma coisa pequena que eles fizeram no passado demonstra e traz, né, para as pessoas que têm dúvida da época o que aconteceu, a reparação, né, o pedido de desculpa aqui por meio dessa carta. Então, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Se nós ofendemos alguém, nós devemos fazer de igual maneira, pedir desculpa, né, e
E é isso, né? Pedir desculpa e reparar o erro que nós fizemos. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.